Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, Duas mães. duas educadoras. E convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. em pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Bem-vindos a mais uma reunião de pais com a minha amiga aqui, companheira Juliana Pereda, presente no propósito, e hoje com a gente, Alessandra de Gênova, esposa, mãe de 2 filhos, uma apaixonada por bichos, que não por acaso é médica veterinária, mas que ama mais ainda pessoas e por isso fez uma transição literal de carreira, se transformando em uma conselheira de casais e famílias e mentora de mulheres. Alessandra de Gênova, seja bem-vinda a esse encontro. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, que é muito especial para a gente, viu? Elaine, eu que agradeço a Juliana, muito obrigada, porque é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai contar um pouquinho a história da Alessandra, que é uma história que poderia ser a história de qualquer mulher, né, Ju? Poderia ser a minha, poderia ser a sua. E é uma história impressionante, porque ela começa trocando pet por gente. Mais ou menos assim. Queria que você começasse contando. Tá meio inverso, né? Hoje em em dia as dia pessoas virando pai de pet. Sim, verdade. Exatamente. Não é? Mãe de pet, né? Porque dá menos trabalho do Sim. que criar filhos humanos, né? E a Lê vai contar pra gente como é que foi essa transição, né? De deixar uma carreira promissora como empresária, porque você tinha uma clínica veterinária Sim. que era muito promissora, né? Na época, porque você se percebeu assim... Peraí, eu amo bicho, mas eu amo mais gente, né? Certo. E aí decidiu empreender, mas na sua família. Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, Elaine, foi algo muito difícil na minha vida, mas que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Então, tudo começou, eu desde 5 anos, a minha mãe sempre falava que eu falava, vou ser médica dos bichos. Eu não sabia nem o nome da profissão. E me formei realmente apaixonada e sou até hoje, né? Tenho muito orgulho da minha profissão, amo os bichos, os animais, me conecto muito com eles. Mas, num determinado momento, eu casei e tive o meu primeiro filho, Bruno. E estava trabalhando de 12, 14 horas por dia, sábado, domingo. Não tinha hora, porque quando você é apaixonado e gosta, aquilo é um prazer, né? Então, o Bruno, ele nasceu com 9 meses, eu tive que colocar ele no berçário, bem pertinho da clínica, achando que estava tudo certo. E ali ele ficou 3 anos. Eu saía da clínica à noite, a escolinha ligava, falava, Lê, só falta o Bruno, ele já está trocado, a última mamadeira, passa aqui e pega. Muitas vezes eu passava, pegava e voltava para a clínica, porque ainda tinha uma cirurgia, porque ainda tinha uma internação, e eu tinha que dar conta daquilo. E achando que estava tudo bem, estava muito bem cuidado. E era uma... Detalhe, ele saía então com 9 meses de vida, de casa, que horas? E ele... Eu lembro bem quando você me contou essa história, né? Antes da gente ter esse encontro aqui, que ele fazia as mamadeiras, né? As refeições, trocava e banho Sim. lá. Conta pra ele gente. passava o dia todo. Eu, por volta de 7h30 da manhã, já tirava ele do berço. E eu tinha que estar às 8 na clínica, às vezes com o paciente, o cliente já batendo a porta, ligando no celular, aquela rotina de médico mesmo, que o médico veterinário, ele é um médico. Sim. E ele tem as exigências de um médico. Então, quando você abre a clínica, as pessoas querem o pediatra, né? Médico veterinário, que é considerado um pediatra aí
nessa brincadeira dos pets, né? E a exigência era muito grande. Eu gostava muito. Então, eu estava inserida totalmente nisso. E foram 3 anos? Foram 3 anos, assim, e eu já entregava ali no berçário e elas cuidaram com muito amor e carinho. Foi um berçário fantástico, né? Mas nada substituía a mãe, nada nem ninguém. E aí, um dia eu fui buscar ele na porta da escola, então tinha essa rotina. Elas falavam assim, Alê, traz do jeito que ele tá, que a gente cuida para você, né? Então eu levava realmente, tirava ele do berço, às vezes dormindo, colocava no carro. E depois colocava de novo no berço, né, Lê? E eu via muitas mulheres fazendo isso. Então, para mim, era uma coisa normal e natural. Hoje se faz assim, né? Então eu fui seguindo essa rotina. E trabalhando bastante, pegava ele à noite, levava para casa. Sábado eu trabalhava o dia inteiro na clínica. Sabe, é o dia que todo mundo leva os pets para vacinar, dar banho. É aquele dia que a família inteira vai. Então, a exigência era maior. Então, ele passava na casa da minha sogra, ele ficava com a minha sogra, com o meu sogro. E domingo, dia de pôr a casa em ordem. Então, era basicamente essa rotina. E aí, nessa caminhada, eu comecei a ficar incomodada. Eu falei, tem alguma coisa errada. Isso não está certo, mas eu não sabia como sair disso. Mas por quê? Eu ia falar, aconteceu algum fato que te deu um start ou foi um processo? Foi um processo. Na verdade, nesses 3 anos, eu comecei a sentir um desconforto muito grande. Eu falava, gente, mas será que está certo a gente colocar um filho, ter o desejo de colocar o filho no mundo, colocar o filho nesse mundo para o outro cuidar? Eu ficava nesse conflito, mas eu via todo mundo fazendo isso. Eu via as mães na porta do berçário fazendo e eu falava, mas tem algo... Então, eu creio que o Espírito Santo ali já estava ministrando no meu coração. Jesus ele já estava falando, vamos consertar essa área aí, vamos dar um jeito nisso daí. Eu tenho planos, eu tenho projetos na vida desse menino e eu quero que você direcione tudo isso. Você orquestre tudo isso em meu nome. E aí, como é que foi o processo de mudança? Isso, aí que aconteceu. Um belo dia, 2 coisas muito importantes aconteceram. A primeira foi que quando eu fui buscar, ele já estava andando, aqui 2 anos e meio, pititico. Eu fui buscar ele na porta da escola e ele agarrou na babá. Ele falou, não quero ir. Nossa. Eu falei, opa, peraí. Sim. Ele não está tendo a mãe como referência. Então, isso é um alerta. O que você sentiu? Eu senti assim, tipo, estão cuidando super bem, mas peraí, a casa dele não é aqui, a mãe dele não é ela. Né? Então, me chamou muito a atenção. Eu falei, peraí, tá fora do lugar. Essa foi a primeira coisa e eu comecei a incomodar e tentando entender como eu sairia disso. Né? A segunda, que foi a decisiva, foi a derradeira. Eu saindo nessa rotina, coloca no carro o celular tocando, sabe aquela loucura para sair de casa? Malinha pronta, tal, e café da manhã. Coloquei ele no carro, ele já tinha por volta dos seus 3 aninhos, um pouquinho maior. Eu olhei para trás, aquela ajeitada de mãe, deixa eu ver se está tudo bem. E ele estava, sabe aquela lagriminha que escorre sem choro, sem barulho de choro, silenciosa, sem voz. E eu olhei para ele, vocês desculpam, até hoje eu me emociono, porque ele está com 21 anos agora, né? E eu olhei para trás, eu falei, filho, por que você está chorando? O que aconteceu? O que foi? Ele falou, eu queria tanto ficar na minha casinha. Oh, meu Deus do céu. E aí eu falei, parou. Aquele dia, eu falei, hoje você fica só até meio-dia. Ele ficava o período integral. E a mamãe vai te buscar meio-dia. Eu falei, só preciso ajeitar umas coisas, cancelar outras. Eu falei, bom, agora deu. A partir de hoje, vai doer, vai ser difícil, mas eu vou encarar. Eu não quero perder esse menino por nada. É o maior presente que Deus colocou nas minhas mãos. Então, eu cheguei na clínica, já nem queria ficar mais lá. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, hoje eu preciso organizar a minha vida, eu preciso entender tudo isso. Passei na escola, peguei, ele falou, hoje nós vamos ficar junto, mamãe. Foi assim, imediato. Acredita, né? Meu Deus do céu. E foi assim, foi imediata a reação dele. Eu tive a resposta de pronto, sabe? Tipo assim, olha, você está no caminho certo, é isso aí, começou. Começou o processo. Começou a renúncia. Começou a renúncia. E eu fui para casa, gastei o resto do dia com ele, desliguei o celular e falei, olha, ninguém me acha, eu tô fora. Né? Eu precisava entender, entrar em oração e entender tudo isso. E aí nós gastamos muito tempo ali brincando no tapete, eu chorando, enfim, e me deliciando com tudo aquilo. Eu falei, gente, eu estou perdendo tudo isso, eu não quero perder. E já pensando que dali um tempo eu queria ter o segundo, eu falei, mas espera aí, como é que eu vou ter o segundo se eu não estou cuidando do primeiro?
Não é verdade? Então, Sim. eu falei, não, eu quero viver isso. Eu quero ver o meu filho crescendo, eu quero ver ele se alimentando, eu não quero perder nenhum lance, eu não quero perder nada dessa história. Então, foi um processo doloroso, que não é fácil, difícil, mas assim, ponto, eu decidi. Eu falei, eu quero. Então, a partir dali, eu comecei a ir só meio período, porque eu tinha toda uma situação, né? A clínica, eu tinha uma sócia que estava vivendo a mesma história. Ela estava vivendo com criança pequena, então, assim, estava uma loucura a vida dela também. E eu falei, eu preciso ter uma conversa com a minha sócia, minha amiga, eu preciso falar com ela e como é que eu vou ter coragem de falar? Só que ela, Deus é tão fantástico, estava vivendo o mesmo processo, querendo fazer o mesmo e também não conseguia Ter coragem. Então, quando nós sentamos para conversar, ela falou, meu Deus, foi um alívio né? duplo. Foi as duas, né? Então, nós decidimos vender a clínica e foi tudo muito rápido. Nossa, numa foram época radicais, então. Radicais. E a minha dúvida é a seguinte, essa consciência, ela veio assim, fulminante e tipo, hoje sou eu, médica veterinária, empreendedora, empresária e mãe. E amanhã sou eu mãe primeiro, esposa primeiro, né? Antes de mãe e depois todas as outras coisas? Ou as fichas foram caindo aos pouquinhos? Eu acho que foram caindo aos poucos, mas teve esse dia que foi assim, cirúrgico. Tira fora. Então, foi um processo. Nesses 3 anos, desde quando ele nasceu, eu acredito que foi um processo. Estava incomodando, estava desconfortável, estava incomodando. Eu não sabia como sair daquilo. Mas acho que na hora que acontece, aí tem que ser cirúrgico, Tem que ser né? cirúrgico, porque radical. O processo de incômodo, né? Aquele core inquieto. Eu tenho a sensação de que é aquele coração que fica inquieto, tem alguma coisa errada. Mas aí, na hora de tomar a decisão, você vê, foi uma coisa agora. Bidirecional, né? Você e sua sócia e pronto, é agora, acabou. É agora. Então, foi tudo muito... A hora que nós decidimos, a hora que eu decidi, foi tudo muito rápido. Uhum. Então, vamos vender? Vamos. Mas que jeito? Como que nós vamos vender? Quem que vai querer comprar? A Suzano está cheia de clínica. Como é que nós vamos fazer? Mas aí você parou de trabalhar? Aí eu fiquei assim, acho que mais um mês, eu não lembro muito bem, indo meio período e ajeitando a questão administrativa, já preparando os clientes. E né? parou de vez depois? Desse dia aí, eu nunca mais fui período integral. E começamos a revezar os finais de semana. Tá? Eu lembro que era final de ano e nós vendemos a clínica tipo em fevereiro. Carnaval eu já estava entregando a chave para a nova proprietária. Então foi questão de 2, 3 meses nessa transição. Foi muito rápido. Eu queria viver aquilo. Eu falei, não dá. E aí entregou a clínica, você não mais atuou? Então, e olha o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar esporadicamente a domicílio. Né? Comecei, eu falei, não. Isso foi em que ano? Deixa eu pensar. Ele nasceu em 2002. Tá, 2002. Foi 2005, isso, por aí. Uhum. E então eu ficava período integral em casa e quando dava eu atendia uma consulta a outra, minha sogra ajudava, minha mãe ajudava, né? E eu ia esporadicamente, mas ainda Deus queria apertar mais um pouquinho, não era isso. Porque eu não conseguia entregar tudo 100%, porque é um processo, é difícil. Você se sentia injustiçada? Eu tô sentindo angústia aqui. Você se sentia injustiçada? Eu tô dizendo isso porque eu passei por um processo de transição e foi muito difícil entender que o trabalho ocupava o meu altar, sabe? Ele estava no meu altar antes de tudo. Você se sentia assim, por quê? Que eu tenho que entregar o que eu mais amo fazer, o que eu estudei. O que você sentia? Com certeza. E às vezes a gente tem as pessoas no nosso entorno. A pressão. Muita pressão. Né? A muita família. Pressão. Né? Você tá louca? Como foi? Então, sim, é um conflito de sentimentos, é uma confusão. Tipo assim, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, mas eu não tô feliz. Não está encaixando as coisas ainda. A sociedade me diz outra coisa, A sociedade me diz, estou indo na contramão. Família fazendo pressão. Você está maluca? Você tem uma clínica, profissionalmente, como é que você vai suprir a necessidade? Você tem que ajudar seu marido. Então, foi uma luta muito grande nesse processo. Então, eu falava, nossa, mas que exigência é essa, né? Como assim, uma decepção comigo do tipo assim, mas eu achava que eu dava conta, eu achava que estava tudo no controle, tudo certo. Eu planejei tudo muito bem, e na verdade eu não tinha. Porque é impossível, é humanamente impossível.
A conta não fecha, A conta não gente. fecha. É matemático, 24 horas só, né? Para todo mundo. O único direito que é igual para todos. E hoje eu me arrependo muito de ter perdido esses 3 anos, sabe? Mas eu acho que até mais no de final uma das vida, contas, né? eu acredito que mais acertei. Mas tem gente acordando tarde, até, eu acho, Sim, algumas tem pessoas. gente que nem acordou. Tem gente aí A dormindo. gente tá torcendo aí pra você acordar depois dessa conversa. Bom, a gente criou o podcast para ajudar as pessoas, isso, né? Isso mesmo. E eu fico muito feliz de poder contar tudo isso, né? E passar para frente. Então, muito bom. Ale, o que você acredita que faz as mulheres, assim, terem esse medo, temerem priorizar a família? Que combo é esse de coisas que fazem a mulher dizer assim, espera aí, eu posso trabalhar, eu posso dar conta... O que tem ficar 12 horas fora, 8 dormindo e ficar com o restinho lá para os meus filhos, para o meu marido? Primeiro, eu acho que tem que ter uma consciência disso. Olha, eu estou sendo mais prejudicial do que cuidando. Quando eu saio integralmente, assim, eu estou tendo um prejuízo muito grande dentro do meu lar. Talvez essa conscientização precisa ter. E a dificuldade de enfrentar toda uma sociedade. Porque eu me lembro... Isso que eu ia emendar na pergunta. Porque, de uma certa forma, para você chegar naquele ponto que você estava, algo te formou, né? Assim, existe um conjunto de fatores que formam a maneira como a gente pensa, como a gente age como mulher inserida nesse contexto. Né? E aquilo, de uma certa forma, te influenciou até aquele ponto. Né? Sim, exatamente. E aí, o quanto que você acha que esse conjunto de valores, que tem mais um fundamento mais de raiz feminista mesmo, aquela coisa da mulher empoderada que dá conta de tudo, o quanto que você acha que isso é prejudicial no final das contas? Então, é muito prejudicial. Então, por exemplo, continuando na linha ali que a Elaine perguntou, eu lembro que logo que eu larguei, eu tinha vergonha de ir no supermercado. Eu fiquei 1 mês trancada em casa. Eu falei, eu não vou esperar. Só vou falar que eu sou dona de casa. Em horário comercial. Em horário comercial, você está fazendo compra. Eu tive, assim, uma dificuldade muito grande, gente. Eu fiquei 1 mês e pouco, com vergonha de ir na rua. Ué, você virou dona de casa? Você não é mais médica veterinária? E levei tempo em entender que médica veterinária é você para sempre. Eu não estava exercendo. Então, eu precisei entender tudo isso. Eu acho que é uma das primeiras coisas. Esse preconceito, essa dificuldade de falar assim, não, graças a Deus eu estou na minha casa salvando a minha família, cuidando dos meus. Né? E entender que o empoderamento tem outro sentido. É outro poder. É outro poder. É o poder de influenciar toda uma geração. O poder de influenciar na escolha que um filho vai fazer errado ou não. Então, esse entendimento precisa ter. Vai além. Você estar em casa, você está contribuindo muito para toda uma geração que virá. Né? Então, mudar, por exemplo, você tem gerações de pessoas alcoólatras na família. Você tem o poder, com a tua influência, de mudar toda essa história, né? Estando mais presente em casa. Então, eu acho que é essa dificuldade, enfrentar a sociedade, né? Falar assim, peraí, eu acho que é o mais difícil para uma pessoa. Significa que está enraizado, né? Que é estrutural, que a gente aprendeu uma maneira de ser... Exatamente. E fazer. Mas você acredita que você conseguiu, nesse período de mudança, mudar um pouquinho o pensamento das pessoas que estão ao seu redor, de enxergar o benefício? Sim, você teve outros filhos? Eu tive mais... essa dúvida. Então, em seguida, o que aconteceu? Eu engravidei do Arthur. Em 2006, eu engravidei do Arthur. Tive ele em 2007, finalzinho de 2006. A gente queria muito ter o segundo filho. E nós tivemos, eu falei, esse vai ser diferente. Mas, mesmo assim, ainda estava enraizado. Porque se imagina uma criança de 5 anos falando, eu vou ser médica veterinária, eu vou ser médica dos bichos. Foi toda uma vida, né? E aí, quando o Arthur nasceu, eu falei, bom, o Bruno está maiorzinho, Arthur, a situação está tudo sobre... Eu vou trabalhar só um pouquinho. Só um pouquinho. Parece reunião de alcoólicos anônimos. Isso só por hoje, né? Eu vou só atender a domicílio. E Deus me queria 100%. 100%. Tipo, ela não entendeu, não é 95%. Oh, meu Deus, filha, a gente demora. Demora para entender. Porque aquilo ainda está borbulhando. Então, por isso que quando eu vou conversar com as mulheres, a gente tem que ter muita paciência, porque é um processo. Doloroso, dói, gente, não é fácil. E aí, quando o Arthur ele nasceu prematuro também, como o Bruno, muito desejado, muito amado, ele teve meningite com 2 meses e 15 dias. Foi para a UTI e o médico falou, olha, ele teve 11 convulsões no meu colo, foi uma história bem complicada.
É como se Deus falasse assim, você não entendeu, eu quero 100%. 100%. Então, ali eu entendi, eu falei, não. E o neurologista, ele chegou para mim e falou assim, olha, tá tudo bem. Só que como ele é muito novo, eu não sei se ele vai engatinhar, se ele vai balbuciar, se ele vai rolar, se ele vai, enfim, fazer todo o processo de evolução, de desenvolvimento. Você precisa acompanhar de perto, tá? Qualquer coisinha, eu falei, entendi, Deus, eu entendi, sou tá eu. Então, assim, ali foi... foi. Agora eu falei, agora entendi. E realmente, com a história com o Arthur foi completamente diferente. Né? Então, eu dormia à tarde no colinho da mãe, eu assisti TV juntos. Oh, meu Deus. E o Bruno Arthur junto. Sortudo. Que luxo, que luxo. É um luxo. Hoje é luxo, né, gente? E o Bruno também foi criado muito com a mãe, né? A partir dos 3 anos, eu fazia questão... Você conseguiu atuar ali na primeira infância, Foi. né? Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso estava mais dentro de você e um discurso velado de preconceito, ou você enfrentou preconceito real, verbalizado, cara a cara, alguém te dizendo? Olha, Elaine, posso dizer que as duas coisas. Eu tinha esse preconceito, eu não conseguia diluir isso, com medo de ser julgada. Hoje não, eu tenho orgulho, eu falo assim, com muito orgulho. Mas eu tinha isso, uma vergonha, tipo assim, eu não entendia muito bem o que as pessoas iam me julgar, mas eu tinha certeza que eu ia ser julgada pro mal, né? Então, elas começaram a realmente me perguntar, me questionar, e às vezes até com maldade mesmo. Gente muito próxima. Eu não estou acreditando que você fez sua vida. Imagina, eu criei meus filhos e nunca precisei fazer isso. Eu sempre... É como se fosse um fracasso. Você não dá conta. Eu dei conta dos meus, tal. Mas se fosse olhar a história, né? Aí eu comecei a olhar a história da pessoa. Aquela que falava e verbalizava, eu falei, mas peraí, deixa eu avaliar a vida dela. Isso é um bom método. Quando alguém vem criticar e julgar... e aí, se você tem a oportunidade de fazer um reverso, né, de olhar a história, mas e aí? Como é que a história da sua vida te trouxe até que momento, né? Isso. Como é que está a sua vida? Exatamente. E eu diria mais, viu? Eu diria assim, pergunta para os teus filhos se foi bem sucedido esse caminho. Porque as crianças sentem e sabem sempre, né? Muitas das vezes que tem essas pessoas mais julgadoras, elas deveriam estar falando na frente de um espelho. É a sensação que eu tenho em alguns momentos, né? E, na verdade, eu penso que quando a pessoa vê que nem eu, no caso, que eu larguei e tal, e a pessoa olha, na verdade, é o que ela até gostaria de fazer, não tem coragem, mas, na verdade, ela não quer assumir, admitir isso. Então, é mais fácil jogar pedra. E sabe, enquanto você falava, eu estava pensando uma coisa aqui que nunca tinha passado pela minha cabeça. Quando a gente está na escola, né? A gente está aqui na reunião de pais, né? O tema escola vem também. Sim. A gente é treinado para responder uma pergunta. Não só na escola, mas aquilo é fomentado na escola. E a pergunta é, o que você vai ser quando crescer? Mas com viés totalmente profissional. Né? Então, a gente começa a sonhar a criança em ser, sei lá, astronauta, jogador de futebol, médico, policial, qualquer coisa, né? Mas ninguém coloca, incute em nós o sonho de formar uma família, de se tornar pai, mãe, né? Exatamente. A gente não vê esse estímulo acontecendo na escola, né? A gente não vê esse estímulo acontecendo muitas vezes em casa, né? O que tem de criança e adolescente hoje respondendo, eu não quero ter filho, eu não quero casar. Por quê? Porque o que vê sobre casamento e filhos é que é um peso e um problema. E algo que atrapalha a obtenção de sucesso, de prosperidade. De felicidade, entre aspas. Mas sabe que agora me fez lembrar do nosso primeiro episódio, quando a gente falou sobre a Revolução Industrial. Lembra que a gente falou sobre isso? Quem estiver assistindo aqui e não assistiu o primeiro episódio, depois assiste, porque todo esse movimento de industrialização, né, do sistema bancário, o foco no produto, né? Consumidor, material, isso fez
com que as pessoas se afastassem dessa meta de formar a família e de você ter um sentido da vida um pouco mais transcendental mesmo, né? Virou, o sentido da vida ficou muito material. E eu acho que a escola, de uma certa forma, o sistema educacional, ele reflete total. esse pensamento industrializado, né? Transformar a família numa empresa, né? E isso só gera problemas. Sim, né? E olha que interessante, há uns anos atrás, posso dizer aí uns 7 anos atrás, eu participei de um congresso de medicina veterinária e lá eles chamaram muito atenção. Olha, o Brasil está virando um país amante de gatos. Eu falei, oi? Porque o brasileiro ama cão. E então os médicos veterinários que se especializarem em clínicas somente para gatos, cuidados de gatos, vão se dar bem daqui a uns anos, tal. E aí eu falei, que interessante, mas por quê? Porque o brasileiro, ele também entrou nessa linha de família não, só que ele tem uma carência de receber amor, afetividade, ele precisa também passar isso, e o cão é completamente dependente, como uma criança. Ou seja, não sobrou nem pro cachorro. Nem pro cachorro. Agora é assim, Tipo, não pega o são gato duas que é coisas. mais Gato que é independente e planta. Isso. O que vocês Mãe veem? de planta. Mãe de planta. li Eu já vi isso. mãe de planta. Cara, Então, o que tá acontecendo? E ali eu falei, opa, nossa, nós estamos Planta indo... nem fala, nem emite nenhum miado. Ela não só tem faz a nenhum miado. fotossíntese mesmo, né? Em silêncio, né? Então, tamanha a carência Ela não do ser humano. atrapalha. O ser humano, ele precisa de amor, ele precisa de conviver com outras pessoas, ele precisa ser amado, ele precisa derramar amor. Então, aonde eu vou? O gato, ele é completamente independente, ele vem 20 minutos, 30 minutos por dia pedir um carinho, tal, né? Quando ele não é muito... Tem uns que são mais carentes, mas ele se vira bem, ele põe a comida, a vasilha, a caminha, tá tudo bem. Eu chego, posso ficar o dia livre, né? E não vai me custar muito, não vai me custar muito tempo e nem dinheiro. Então, isso me assustou. Olha quantos anos atrás. E então, isso te tá fez... porque agora, enfim, até onde eu entendi, você agora aconselha pessoas, né? Sim. Então, em que momento esse movimento foi evoluindo pro passo de você decidir aconselhar as pessoas e ajudar as pessoas? Tá, Ju. Foi muito natural. Muito natural. Por quê? Conforme, claro que quando você se dedica, e eu sou muito Caxias, quando eu falo, tá, então é para fazer isso, eu me empenho muito. É um bom soldado. Viro uma especialista. Falei, então tá, eu comecei a curtir, gostar do que eu estava fazendo. Eu falei, não, E eu comecei a ver resultados. Conforme eu vi resultados, que aquilo estava dando certo, as pessoas começaram a ver também. Olha, tá ali, ó. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa diferente, eu quero isso. Olha, ela começou a chamar atenção naturalmente, sem eu perceber. E essas pessoas começaram a te procurar? As pessoas começaram a me procurar. Informalmente, é isso? Informalmente. Tá. Eu quero saber como é que eu faço, onde eu estou errando. Antes de você estudar, antes de você se E aí aprofundar. era um bate-papo, era uma conversa. Olha, eu fiz isso. Chocava. Deu certo. Eu fiz só isso. Entendeu? Olha, você não precisa fazer... Eu arrumei minha cama. Hoje em dia. Exatamente. Eu fiz um bolo. Então, por exemplo, hoje é um absurdo você falar assim, faz um bolo, deixa um perfume gostoso na sua casa. Arruma a sua casa. Isso. Então, foi assim, naturalmente mesmo. E aí eu comecei a perceber que dava para derramar amor e ainda passar ajudar. a experiência, ajudar outras pessoas. Eu falei, não, elas precisam entender que vão perder seus filhos, né? E, Ale, como que você vê o posicionamento da mulher? Qual é a sua análise como figura relevante para esse índice alarmante que a gente tem visto de divórcios e também para a quantidade elevada de famílias disfuncionais, porque quando não se divorciaram estão vivendo de uma maneira disfuncional ainda. Enfim, essa sociedade adoecida de um modo geral, a gente pode olhar para qualquer direção da família, pai, mãe, filhos. Na sua visão, qual é o papel, a relevância da mulher nesses resultados que a gente tem visto? Bom, eu percebo que nós, mulheres, somos grandes influenciadoras. Nós influenciamos onde quer que nós estejamos, né? E são coisas pequenas, coisas simples. Desde uma reeducação alimentar em casa, você para de tomar refrigerante, de repente você vê o marido, você vê o filho. Você influencia para o bem ou para o mal. Né? A mulher sábia edifica a casa. A tola derruba com as próprias mãos. É a palavra de Deus, não é o homem, é a mulher. Então, quando a mulher entende o papel certo dela, Deus me criou para quê? Para que eu fui feita? Eu fui feita para ser uma auxiliadora ombro a ombro. Ela não é menos por isso,
né? Ela auxilia. E quando ela entende o papel dela dentro de casa, ok, o que eu tenho que fazer aqui? E ela entende esse processo, ela vai ser uma grande influenciadora para o bem. Quando ela luta contra isso, ela começa a... Então, o que você está dizendo é que a mulher não pode trabalhar? Não, não é isso. Ela pode trabalhar, mas ela tem que priorizar. De repente, um trabalho com 12 horas, muita ausência fora de casa, vai causar um prejuízo seríssimo no teu lar. Agora, ela tem que se ajustar nas fases de vida dos filhos. Tem fase que exige mais. Tem fase que você pode ficar mais tranquila. Então, tem fase que exige mais fisicamente, né? Tem fases que exigem mais mentalmente. Exatamente, né? Então, tem que ajustar e entender que talvez você tenha que fazer algumas renúncias naquela fase. Por exemplo, hoje continuo sendo médica veterinária. Se eu entrar no mercado agora, eu faço uma pós-graduação, eu começo a estudar de novo, em 1 ano e meio, 2, eu estou inserida de novo. Né? Mas os meus filhos, que eu não vi... O tempo não volta. Não volta mais, não volta mais. Não vale a pena. Você acha, então, que, de uma certa forma, essa inversão de papéis ou esse lutar contra a natureza de cada papel é um problema que você identifica nos seus atendimentos das famílias? Com certeza, Juliana. Com certeza. Quando o homem entende que ele é o cabeça da casa, ele é o líder, mas é uma liderança como Jesus, que é de servir, não autoritária, ele está no lugar dele. Então, ele serve a mulher. Ele abre a porta do carro, ele abre o portão, ele carrega as sacolas, ele ajuda no que ele precisa em casa. E uma mulher que é ajudada, o que ela faz? Ela serve também. Então, ela começa a auxiliar o marido no que... Então, a coisa encaixa. E os filhos visualizando tudo isso, a família começa... Você acredita que essa inversão de papéis, uma liderança enfraquecida ou não reconhecida, o homem fora da sua posição de protetor, de provedor, de líder inclusive espiritual daquela família, e a mulher fora do posicionamento dela, podem causar um conflito de identidade nas crianças e nos adolescentes sobre o masculino e o feminino? Eu tenho certeza. Com certeza. Não só nisso, mas em várias coisas da vida, do tipo, da formação. Minha mãe é mais forte, quero ser igual a ela. Isso. Meu pai é... Ou às vezes ao contrário, por exemplo, eu não quero um marido. Assim. Dessa forma. Eu não quero. Os homens são assim. Eu prefiro uma companhia que seja doce igual a minha mãe. Entendi. Uma menina pensando assim. Entendeu? Eu não quero... A gente está vendo muito isso. Assim. Eu não quero, por exemplo... um menino, uma cabeça de um menino. Eu não quero uma mãe desse jeito. Eu prefiro o meu pai presente, eu prefiro uma companhia masculina porque ele me traz mais segurança. Então, é mais ou menos por aí que... Então, para você ver que tudo sai do lugar. E aí mora o grande perigo para onde a gente está, a sociedade está se encaminhando, né? Então, quando você está no seu papel, o marido, a mulher, ou ela está buscando, né? Ontem... várias informações eu tive, eu falo, meu Deus, é só entender qual é a sua função, qual é o seu lugar. E isso não é humilhação. Porque, assim, muita gente que está assistindo ou ouvindo a gente agora pode ter essa grande dúvida, porque aprendeu tão fora e tão errado. A gente falou aqui um pouquinho da função do homem. Outro dia rende um programa só para falar dos homens, né? Mas hoje, falando das mulheres aqui, qual é essa função da mulher, então? Então, é muito... De maneira prática, né? Porque, sim. assim, eu imagino que as pessoas que estão assistindo a gente falam, mas é muito bonito vocês falarem tudo romântico, isso, é romântico, né? Homem, prover e proteger. Mulher, servir e cuidar. Mas e na hora que chegam os boletos, né? Mensalidade da escola, como é que isso se dá na vida prática, né? No dia a dia, sem o romantismo, né? Dessa que a gente está falando aqui até agora. De que maneira você aconselha de formas práticas? Tá. Então, vamos lá. Para entender, né, na raiz, Deus, quando fez o homem, ele falou, olha, não é bom que ele ande só. Vai dar ruim. Vamos colocar uma auxiliadora idônea. Isso quer dizer o quê? Eu auxilio. Idônea quer dizer o quê? Prática, apta, capaz. Ele nos fez, capaz para determinadas áreas, que aí entra a prática. Então, é aquela situação, por exemplo, lá em casa é uma casa muito masculina. Então, eu percebo que tem coisas que só eu percebo.
Só eu tenho. Eu falo, gente, eles não estão me enxergando. Vocês estão vendo? Não estão, Alessandra, porque eu dei isso para você. Então, é onde eu consigo facilitar o dia a dia. Por exemplo, o Bruno, ele acorda às 5 da manhã, ele tem 21 anos. Você fala, gente, um homem formado, você vai acordar junto para sentar na mesa e conversar e fazer café da manhã? Sim. Ele precisa da mãe ali. Vai, Bruno, aguenta firme, vai dar certo. O que está acontecendo? Olho no olho, sabe? Bruno, você não está bem hoje, filho? Não, mãe, não estou. Vamos orar junto, vamos ver o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, o que eu posso te auxiliar. Isso com o marido, com os filhos, com a casa toda. Na prática dos boletos, tem hora, por exemplo. Na prática dos boletos é ótimo. Mas, por exemplo, você pode ajudar financeiramente, reduzindo o custo da tua casa, falando, olha... Sendo uma gestora, sendo uma administrando gestora, recursos ali, você, né? a casa é uma empresa mesmo, você tem que ajudar. Olha, sendo mais econômica no mercado, olha, esse mês meu marido, puxa, tá difícil, eu larguei algumas horas do meu trabalho, então eu entendo que eu tô aqui, Deus vai prover, vai cuidar. Então, eu tenho que diminuir a ida ao salão, talvez, ajudar e ficar bem com isso, entendeu? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, que assim, tem o inverso do extremo também, um outro extremismo que a gente observa, tenho visto um pouco isso, que é assim, o trabalho virou o vilão, o trabalho dignifica o homem, o trabalho é a expressão dos talentos, o trabalho, ele é virtuoso. Sim. Só que quando ele rouba a cena da família, ele é nocivo, ele é prejudicial. Mas tem muita mulher achando que assim, beleza, fazer o meu papel é largar o meu trabalho. Mas aí eu viro madame. Quer dar um 180, aí eu viro né? madame, vivo com a roupa de academia, nada contra as fitness aqui, gente, tem que malhar mesmo. Mas aí eu vivo com a roupa de academia, vivo fora de casa, ou tô dentro, mas não tô presente, né? Isso mesmo. E assim, dá no mesmo. Então, na prática, o que a gente está falando é estado de presença e presença botar de qualidade, a mão na massa. né? E consciência dos papéis, porque não adianta nada você, como você disse, você, ok, vou deixar de trabalhar e você não ocupar, não exercer trocar 6 por meia dúzia, né? Papel. É isso que eu acho... E ainda exigir, né? Uma vida... luxuosa, confortável. Então, por exemplo, do lado da minha casa tem uma creche. E observo as mães deixando. Você falou uma coisa que me lembrou. E por muito tempo a minha janela fica para a rua, então eu vejo o movimento. Então eu vi assim mães que realmente abraçando seus filhos e precisando trabalhar. Ela precisa levar o pão. Sustentar. Talvez é só isso que... E deixando com tanto amor e carinho o filho ali no portão. E eu, no semblante, eu fazia a leitura. Se eu pudesse, se eu pudesse. E eu falava, puxa, eu até me emocionava de ver. Eu falava, Senhor, eu orava pela vida dela. Eu falava, meu Deus, ajuda essa mulher a ter condições de cuidar dessa criança. E a creche é até 3 aninhos, então são muito pititico. Mas eu via carrão parando e a mãe saindo de roupinha de academia. E deixando o filho e curtir a vida. Numa fase que a escola não seria necessária. Entregando do tipo, cuida do pacote aí. Meninas, aqui abrindo um parênteses, eu já vi me hospedando em hotel, assim, foi o cúmulo do absurdo. Da gente estar lá no hotel fazendo o check-in para passar uns 4 dias em família, de uma mãe, aí já uma classe social um pouquinho, né, mais elevada, mas ela chegando com a babá, ela fez o check-in do filho e da babá. E foi embora. Meu Deus. Ela falou, olha, eu volto daqui a 3, 4 dias. Ela, guarda volume. Assim, ela chegou toda, assim, aquele body language, né, da pessoa atarefada. Ninguém me contou. Eu tava no balcão, preenchendo a fichinha, ela fez o check-in, falou, olha, a mamãe volta daqui a 3 dias para te buscar. E eu acompanhei aquela criança naqueles 3 dias, né? Brincando, enfim, a criança com a babá, né? E eu pensei assim, como pode, gente? Essa é uma pessoa assim, só rezando mesmo por ela, para que ilumine mesmo. Porque o que faz uma mãe levar o filho até um determinado local, fora da cidade, fazer o check-in dele... com a babá e ir embora. Eu tô justificando o meu trabalho, tô te pagando uma viagem, te proporcionando um lazer. Sim, e se perguntasse, se alguém entrevistasse ali alguém naquele momento, se chegasse um repórter, falando, e aí, tô me sentindo ótimo, olha, eu tô proporcionando ao meu filho um fim de semana fantástico. Isso vai ter um preço alto. A gente tem certeza, né, que no decorrer da vida, isso vai custar muito alto, muito, muito caro.
E o contrário também foi interessante, que com 15 anos, eu acho que eu posso contar essa história, a minha sogra chegou em casa e falou, Bruno, eu vou te dar o presente de aniversário surpresa. Nós sentamos, o Arthur já tinha 13, e ficamos esperando o presente surpresa da vovó. Ela falou, Bruno, e era aquela idade que todo mundo vai para Disney. Todo mundo vai para Disney, e nós, com uma redução financeira, não tínhamos condições de ir para Disney. E ele chegava e falava, mãe, fulano foi para Disney 3 vezes. Ciclano, eu falei, filho, vai dar certo, um dia nós vamos. Ah, tá bom. E aí ele até parou de falar, né? E a minha sogra chegou e falou, Bruno, a vovó vai te dar viagem para Disney. Aí eu, oi? Né? Fiquei assim, aí eu pensei, minha sogra não vai ter condições de pagar para a família toda. Ela falou, aí ele olhou e falou, vó, mas como? Ela falou, você vai de excursão da Disney, mas é super seguro, papapá, a vovó já tratou tudo. Ele olhou para nós, olhou para o pai, 15 anos, olhou para o pai, olhou para a mãe, olhou para o irmão e falou, e minha família? Ela falou, vovó, hoje não tem condições, mas você vai, é super seguro e tal, né? E minha sogra estava tão feliz. Eu, na hora, pensei assim, meu Deus, não posso tirar o sonho dele. Eu tenho que ficar quieta esperando ver qual é a reação e como vai ficar. Ele virou e falou, vó, eu prefiro esperar quando meu pai, minha mãe e meu irmão puderem ir, eu vou. E aquilo foi um sinal de tipo, tá dando certo. Deu certo, tá dando. Tá dando certo. Porque até brinco. eu não troco a minha família por não tem Disney. Exatamente. Não tem Disney que então, não tem como eu questionar que isso deu certo. Dúvidas. Eu tinha medo. Eu falava, meu Deus, será que eu vou me arrepender? Será? Não me arrependo. E faria tudo de novo. Resultado. Né? Hoje eu brinco e falo, Bruno, nós não fomos para Disney ainda. Você se arrepende? Ele falou, claro que não, mãe. Nós vamos ainda, mãe. Olê, sabe, eu tenho uma pergunta assim que me intriga um pouco. Por um lado, felizmente existe isso. A gente tem que agradecer que encontraram uma solução. Mas, por outro, chega a assustar que a gente tenha que fazer uma aula para aprender a ser mulher. Assim, que ponto nós chegamos que a gente agora tem que ter mentoria de mulheres para aprender a ser mulher, né? Aula para, ser mulher é isso. Você viveu 40, 50, 30, seja lá quanto tempo for, Sim. E não aprendeu. Aí você vai para uma mentoria. Me explica como é que você vê isso, o que essas mulheres aprendem na mentoria. E vou juntar com essa pergunta o que você mais vê nos seus atendimentos de aconselhamento como falha, para que essa mentoria tenha surgido como uma solução. Tá. Então, todas que passam por isso, que buscam a mentoria, crise de identidade. Eu não sei mais o que eu sou. Aquela inversão de papéis. De papéis. Uhum. Eu desbravei, eu conquistei, ele não conserta, eu conserto, ele... E aí começou a entrar numa loucura de crise de identidade. Eu não sei mais para que eu sirvo. Não está dando certo. Eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo ser uma boa dona de casa, eu não consigo ser uma boa... Até vou bem no trabalho, mas a exigência está muito grande, eu não estou aguentando. Então, isso faz com que ela fale, eu quero buscar isso, eu quero entender. Então, eu comecei também a perceber que muitas mulheres, elas estavam esgotadas, fadigadas, exaustas, uma exaustão tremenda, porque estava pegando coisas que não eram para elas. Hoje é assim, começam a... Assume tudo, que não é para assumir tudo. Então, o fardo fica pesado. E, desculpa, a pergunta que emendou... O que você mais vê, né, de erro, de falha, de dificuldade para ter resultado na mentoria, o que elas aprendem lá. Então, a primeira falha gritante é a ausência. A ausência do lugar, do posto dela. Então, essa ausência que começa a estourar tudo. Então, ela terceiriza a avó, ela terceiriza a babá, ela terceiriza... Eu vou terceirizando. A educação. Uhum. A culpa é da escola, a culpa é da igreja, a culpa é de todo mundo. Uhum. E eu preciso ser feliz, eu preciso voar, eu quero fazer meus sonhos. E a vida é curta. E a vida é muito curta. Né? Elas falam, né? E a minha felicidade em primeiro lugar. Exatamente. Eu preciso ser feliz. Então, é isso, você está aqui para fazer o outro feliz. Exato. Né? Então, a mentoria, ela vai nesse sentido? Então, ela traz a pessoa para essa realidade? Exatamente. Ela começa a entender o que ela é, para que ela serve, para que ela foi feita. Uhum. E é uma luta muito grande para ela enxergar tudo isso e aceitar. Às vezes enxerga, mas fala, não concordo. Porque ela está tão inserida nas coisas da cultura, do mundo de hoje,
que ela não aceita. Então, eu preciso da bolsa de grife. Mas por quê? Você tem 15 bolsas dentro do guarda-roupa, você precisa de mais uma. Então, eu preciso trabalhar, ter. Eu preciso colocar meus filhos numa escola top, enfim, a gente precisa investir mesmo na educação. Mas ele precisa ir no karatê, no judô, no futebol, agendas lotadas, quanto mais... Mas eu estou fazendo o melhor para ele. Porque lá na frente ele precisa da mãe, ele precisa da presença dos pais. Como é que é o nome do projeto? Fala pra gente. O projeto chama Arrumando a Casa, Corpo, Alma e Espírito. O que quer dizer isso? Então, quando nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador e ele se faz morada, o Espírito Santo, o nosso corpo é templo e morada, nós precisamos cuidar desse corpo. Então, nessa loucura toda de vida, muitas vezes a gente cuida também de todos, mas não cuida do corpo, não se cuida. Então, você precisa entender, para você dar conta de tudo isso, você precisa estar bem fisicamente, carne, fisicamente. A alma são os sentimentos, as suas vontades, seus desejos. Então, você tem que estar também bem emocionalmente, né, para conduzir tudo isso. Às vezes até para ser senhor dos seus desejos. Exatamente. Porque as pessoas elas viram escravas das suas paixões. E isso também gera uma série de problemas, né? Isso, exatamente. Então, precisa entender, hoje a depressão, né, tá aí à porta. Então, você talvez esteja com início de depressão, precisa de tratamento, precisa de cura, precisa de ajuda. Então, vamos ver como é que está a sua alma. Porque isso tudo, gente, vai repercutir dentro de casa. Vai ser um espelho para a família. Você não estando bem, nada vai estar bem. E o Espírito entender quem é que conduz tudo isso. O Espírito Santo vai te conduzindo, vai falando, e você lindamente vai acontecendo. Mas você ensina o básico? E você percebe que elas não sabem o básico? A gente está falando de questões como limpeza, organização, pôr uma mesa, cozinha, Isso. enfim. Fala pra gente um pouco daquela... Do prático. Do prático, né? Então, e quando você trata isso, corpo, alma e espírito, você está bem para começar a derramar amor dentro da sua casa. Porque a casa é o espelho. Se a sua casa está desorganizada, bagunçada, você por dentro também está. Uma é reflexo da outra. Então, quando você começa, né, a mentoria, ela começa primeiro com você, aí vamos resolver, vamos limpar tudo, agora vamos para dentro da sua lar. Vamos cuidar desse projeto chamado família, que é o projeto de Deus. A família ela precisa estar sentindo a casa acolhedora, perfumada. Você precisa derramar lá amor. Ninguém senta à mesa, vamos começar a sentar, porque a mesa é lugar de comunhão, de oração, de olho no olho. De partilha. Sabe? Na mesa de casa eu consegui ver várias coisas erradas que estavam acontecendo. Então eu consegui, vamos corrigir isso daí. Um dia meu filho chorando, eu olho no olho, falei, o que está acontecendo? Muito fechado. Ele chorou, ele teve liberdade de se abrir ali e contar o que estava acontecendo. Então, a mesa é fundamental em casa. Sem celular, sem TV, vamos sentar todo mundo. É difícil, mas vamos. E cada vez menos se come junto. Sim. Né? Veio essa cultura de tudo americanizado, né? Então, o balcão americano, a mesa... vamos tirar, tudo prático, tudo rápido. A própria organização da casa. A gente olha, assim, algumas casas modernas que a gente vê, assim, às vezes, a arquitetura é muito frio, né? Isso. A cozinha, às vezes, nem mesa tem. Como você disse, é um balcão, parece uma indústria. É tipo um fast food, né? Como é que chama? Um drive, né? Um drive exato. É muito mecanizado. Esses dias eu vi eu não lembro muito ao certo no Instagram, alguém falando, um pastor, alguém... se o seu sofá da sua casa, ele dura muito, sinal que vocês ficam pouco nesse sofá. Sinal que você não investe ali naquela sala acolhedora. Então, você precisa juntar a família, né? E gastar as coisas que tem. Gastar as coisas, exato. Com o tempo ali, né? A casa a gente tem que se sentir abraçado em casa. A Lê fala uma coisa, né? Eu já escutei muitas vezes ela ensinando, que eu acho muito bacana. As pessoas precisam querer voltar para casa. Sentir saudade de casa. Olha, gente, eu tenho muitas amigas. Eu não vejo a hora de chegar em casa. Tem gente que é um tormento essa hora. Tipo, eu tenho muitas amigas que os filhos estão com 15, 17. Ela fala, eles não voltam para casa. Eles vêm para dormir. Os seus ficam em casa. Eu falei, gente, eles amam ficar em casa. O Bruno abre a porta, o Arthur também fala. O Bruno fala, ai, mãe, cheguei em casa, eu nem acredito.
Gente, coisa mais gostosa. Sim. O outro de 16, o Arthur, ele fala assim, ai, mãe, sério, não tem que sair de casa hoje? Vamos ficar em casa. Porque a casa abraça eles, é o porto seguro. Então, é isso que nós temos que fornecer para nossas famílias, né? É isso. Bom, eu acho que a gente já pode ir encaminhando para dica de conhecimento, influência, né, que você deixa como lição de casa. Eu não sei se tem a ver já com as dicas culturais que você trouxe, tem uns livros ali. Pode mostrar os livros? Com certeza. Pode. Mostra pra Então, gente. vamos lá. Então, quando eu decidi, falei, agora eu vou então ser especialista nesse negócio aí. Eu não gosto de cozinhar, nunca gostei. Eu tô vendo um livrão da Rita Lobo. Eu adoro. E aí eu pensei, Adoro gente, também. eu tenho que fornecer algo de melhor para eles. Eu tenho que cozinhar bem, não gosto, mas eu vou fazer e vou fazer com amor. E é muito interessante que nesses anos as pessoas acham que eu gosto de cozinhar. Mas como você não gosta de cozinhar? Sua comida é uma delícia. Bem, né? Cozinha bem. Eu falei, gente, é porque eu vou no amor. É a força do amor. E esses tempos eu tenho investido. Eu sou fã da Rita Lobo porque é comida de verdade. Né? Ela fala nisso e eu acredito nisso, a comida caseira, a comida fresca, a comida de verdade. E simples, não simples. Não tem gourmetização. Não, né? e não é confuso, não é mesmo? Não, Uhum. é arroz, feijão, uma proteína, uma carne, uma saladinha, Eu um também refogadinho. curto muito ela. E eu introduzi isso desde quando eu, 20 e poucos anos aí. Então, eu Mostra invisto. pra gente. Mostra. Então, Olha esse aqui só, pessoal, aí. é um dos, né? Ela tem um. Panelinha. Eu quero. Ela tem um montão de livro. eu quero investir Esse é mais. bonito, hein? E aí eu vou lá e falar. Eu adoro livro assim. Não Tem é? gente que prefere o livro que você abre uma caixa, não tem nada dentro, só pra enfeitar. Não, esse é pra usar. Esse tem. E ele é muito interessante porque ele é colorido, ele é simples de entender. Então, ela tem uma infinidade de livros. Eu falei, eu vou ter a coleção dela. Então, às vezes, eu tenho lá uma abobrinha. Eu falo, ai, meu Deus, Rita, ajuda eu. Eu tenho lá uma abobrinha meio caída na geladeira. Todo mundo acaba abrindo a Chega geladeira. aquela Exatamente. O que eu semana, faço com né? essa abobrinha? E aí tem outros livros, né? Eu trouxe alguns, mas tem outros também. Eu acho que tudo está debaixo da obediência, que Deus tem um plano e um projeto para cada um de nós. Você tem obedecido? Então, é muito difícil Qual que obedecer. é esse, Lê? Então, esse é Obediência e Intimidade, tá? Ok. Da Devi Titus. Eu não sei se pronuncia assim o nome dela, mas eu sou fã dela. Ela faleceu esse ano, que passou, mas é uma autora maravilhosa que, inclusive, fez o Mesa. A experiência. A experiência da mesa. Nossa, olha que que, é legal. O fantástico. segredo para criar relacionamentos profundos. Então, vale a pena investir. A história da humanidade se dá Numa em volta da mesa. mesa. Dá em volta. Exatamente. É. Né? Então, a mesa, ela não pode cair de moda. Ela tem que... Sim, voltar. Não pode diminuir. Não Não. pode tirar dos projetos Porque das ela casas. foi diminuindo, né? Foi Não, diminuir. ela Era vê- aquele mesão. É coisa prática, e ele- rápida, é comida rápida e cada um Sim. vai embora, né? E esse Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Eu acho esse Aproveitando legal. esse gancho aí, o que é a tal da mulher virtuosa que tanto se fala e que é tão confuso ainda, né? Muito confuso. Eu tenho para mim que a mulher virtuosa é aquela que escuta a voz de Deus e obedece, Elaine. Mas como é que eu escuto a voz de Deus? Com intimidade, buscando Ele, ouvindo a voz dele. E aí ela começa a ter sabedoria no seu andar. Então ela começa a fazer as coisas com sabedoria dentro de casa, no trabalho. Olha, eu trabalho até às 8, eu não vou ficar até às 11 hoje. porque eu Aí as preciso- virtudes vão se manifestando, porque isso, Isso. por exemplo, que ela está falando, né? É a virtude da prudência, da temperança, temperança. né? Isso. De você saber até onde você pode Do ir. domínio o sim. domínio, Domínio próprio, né? Você saber que quando você chega em casa do seu trabalho, você não pode despejar tudo em cima deles. Né? Então você respira, fala, bom, agora eu preciso cuidar da minha casa, do meu marido, eu vou largar o celular, eu vou deixar as pessoas um pouco e cuidar dos meus. Então ela começa a ser virtuosa em cima de tudo isso. Ju, quer ir bom. para aquela hora que a gente Vamos, gosta? vamos. Esse é o momento que o nosso convidado escolhe, né, um ou dois mais conteúdos lá do perfil do Unipaz. Você já escolheu, sim. né? A gente vai colocar o primeiro, que é um post que retrata a história da Bethany Hamilton, né? Uma havaiana. Por que você escolheu esse post? Então, Juliana, eu me emocionei quando eu vi esse post, porque ela tem uma deficiência física, né? Ela perdeu um braço, e ela decidiu fazer história com isso, mudar, cuidar da família. Então, quando eu vejo ela cuidando dos filhos,
com amor. Ela tem uma foto que ela tá cozinhando, ela com uma mão só, cuidando. Ela troca a fralda. E eu vejo uma infinidade de mulheres reclamando, murmurando, porque tem que cuidar da sua família, por muito pouco reclamando. Então, isso me deu sabe, assim, eu falei, puxa, ela é um exemplo de mulher. É um exemplo de mulher que nós temos, sim, que mostrar e falar. E quando vier uma mulher assim reclamando tanto porque tem que cuidar do filho, levar na escola, dirigir, aqui, né? Ou fazer uma comida para o marido, olha que exemplo, né? Então, foi e por aí isso. Já fica indicado também o exemplo do filme, porque a Bethany, ela era atleta do surf. Nossa, tem um filme que a gente até antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre o filme. Ele em inglês se chama Soul Surfer e ele conta a história do acidente, porque ela perdeu o braço no mar, praticando surf, com um acidente com um tubarão. É uma super história de superação. E ela poderia arrastar pro resto da vida essa aflição, né? Exatamente. E eu tava aqui buscando, achei. Ainda bem que eu achei. Porque nesse post que você escolheu, ela faz uma menção à Bíblia. Que tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É lindo, né? E me chamou a atenção exatamente esse versículo. Teremos aflições. Ele João 16, 33. Mas para a gente ter bom ânimo. Então, qualquer aflição que você vai ter dentro de casa, saiba que aquilo já foi falado por ele. Ó, você vai ter essa aflição, mas tem de bom ânimo. Eu estou com você. Né? Eu estou contigo. Vamos lá. Exato. Eu venci o mundo. Vamos vencer. E tem um outro que é um filminho. Né? Isso. Vamos lá. Pro filminho. Quiser ir falando em cima, pode falar. Eu vou olhando esse filminho e já vou me emocionando. Vai passando o filminho. Exatamente. É muito rápido. É muito. E é lindo demais. É muito rápido, né? E a criança tá ali, né? A gente não tá vendo mais, mas ela tá ali dentro, ó. Não essa que ela tá gerando. Nós já passamos por todas essas fases, né? Sim, a vida passa tão rápido, não é? Muito rápido. E a gente se pega falando, depois eu faço, deixa pra mais tarde. E talvez não dê tempo. Porque eu tenho visto de mulheres que adiaram a maternidade, por exemplo. Isso é um outro assunto pra gente um dia conversar aqui. E que hoje sofrem, porque depois vão em busca de uma série de tratamentos, às vezes não resolve, porque priorizaram outras coisas antes e depois... E pode prejudicar toda uma geração, né? Exato. Esse filminho, por exemplo, passou um filme realmente na minha vida e passa tudo muito rápido. O relógio não para, o tempo não para. E o versículo que eles colocaram também é Eclesiastes, tudo tem tempo para todas as coisas. Tem um versículo também nesse filminho. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho. Achei aqui, ó. Posso falar? Pode. Ó, tudo tem um tempo próprio, né? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. De chorar e de rir. De prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. De procurar e de desistir. Tempo de jogar fora, de rasgar e de costurar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Isso. Eclesiastes. Isso. E a gente leva para vida prática, né? Tem tempo, gente, para todas as coisas. Então, talvez agora é tempo de reduzir um pouco a carga horária para derramar amor dentro de casa. Tá tudo bem, porque isso vai passar. E aí talvez você tenha tempo para ter mais tempo livre para trabalhar mais, enfim. Então, entender. Perfeito. Esse versículo é fantástico. E agora a gente vai para aquele bate-bola, que é uma chamada oral, tá? Tá preparada, Lê, para chamada oral? Faz tempo que você não escuta isso, né? Faz. A gente vai fazer aqui umas perguntinhas para você e você traz o que você aprendeu aí que tá na ponta da língua. Vamos lá. Uma palavra. Amor. Agora a próxima, um nome. Jesus. Uma prova. A cruz. Uma nota baixa. Traição. Uma aprovação. Perdão. Uma aula para a vida. Renúncia. Uma lição de casa. Coragem.
Nossa, foi. Ela foi certeira. Precisa de coragem, né? Para fazer tudo isso precisa de coragem. Muito obrigada pela sua coragem, tá? E vulnerabilidade de compartilhar sua história, de contar o momento mais frágil dela, de falar da vida real como ela é sem maquiagem, né? De entregar o que doeu e o que você transformou, porque você pegou os cacos e fez um mosaico lindo aí, transformou dor em propósito. E a gente espera, né, Ju, que essa conversa, esse bate-papo inspire muitas mulheres. Se você, de repente, está passando por uma dessas fases, que você encontre aí forças para se sentir acolhida, amada também, que você consiga compartilhar, dividir com a gente, porque esse é um espaço de respeito, de troca, não é de julgamento, né? Isso mesmo. De orientação. É isso. Eu tenho certeza que quem vai assistir, né, esse programa vai te ouvir, vai tocar no coração. A meta é essa, o objetivo é que toque no coração das pessoas, que desperte, né, para parar, para pensar em tudo isso que a gente conversou, que são temas tão importantes, né, tão caros, assim, buscar o sentido real da vida e levar adiante e fazer com que floresça, né, esses bons sentimentos que a gente quer trazer aqui, né, no podcast. E para quem está nos acompanhando, quiser sugerir, né, temas para a gente tratar aqui no podcast, pode mandar um e-mail, que é reuniãodepaispodcast@gmail.com. Não esquecer de passar nas páginas, né, do Instituto Extremamente, do Unipaz, que são os patrocinadores desse projeto. E você, como é que eles te encontram? Isso, como é que a gente encontra nas redes sociais? Pode ser pelo Arrumando a Casa, arrumando.a.casa. Ok. Ou Alessandra de Gênova. Muito também. bem. Perfeito. Obrigada, então. Obrigada, até a próxima, gente. Tchau. Até mais.